Vamos lá, gente, dando seguimento aqui à nossa aula. Página 205. Você dá uma achadinha pra achar. Você aperta usa a bombinha, vamos lá. A hermenêutica, tá aqui. A hermenêutica está presente nas áreas de natureza bíblica, filosófica, jurídica e etc. Além disso, as ciências sociais são consideradas por especialistas mais vinculadas à hermenêutica do que certas ciências naturais. Afinal, utilizam-se de processos quantitativos e de observação. O termo hermenêutica, de certo, originou-se na mitologia grega clássica. Isso que a gente precisa pontuar, tá? Precisa pontuar porque essa cultura, tá, grega aqui que está falando, veja bem, gente, a maioria do nosso pilar, né, que nós tivemos hoje, chamamos de fé, vem da cultura grega. A gente chama-se de cultura, cultura, mudar de cor. Cultura helenística. Vamos lá. Deixa eu te passar o que é essa cultura. Vamos lá, gente. O que vem a ser essa cultura helenística? Né? A maioria das coisas que a gente herdou, como céu e inferno, né? Que a gente herdou dessa cultura helenística, que o céu, onde vamos passar a eternidade, né? E, de fato, a gente vai passar aonde Cristo estiver, né? Haja vista que teremos um milênio, né? Que vai ser na Nova Jerusalém que desce. Né? Então a gente herdou muita coisa da cultura helenística, ok? Vamos lá. Teria se derivado de Hermes, filho de Zeus e Maia, cujo ofício era mensageiro dos deuses. Ele teria sandálias com asas, um chapéu de abas largas e segurava uma vara, né, entre parênteses aqui, caduceu, na qual duas serpentes se enrolavam. Vamos escrever aqui sobre um pouquinho, sobre, para você ter uma noção sobre vamos lá. Escrever de preto, para dar um pincel. Não dá para fazer aqui não. Olha aqui.
para vocês escreverem aí. Ok? Sim. Vamos lá então, gente. Ó. Cultura helenística, tá? O helenismo, tá? Compreende-se o período de domínio da cultura grega no mundo antigo, tá? Eu falo no mundo antigo, mas afetou muito a nossa informação dentro daquilo que temos como crença, tá? Afetou muito, tá? Até porque na época de Cristo, o regime era grego, porém, o domínio era romano, mas por influência grega, tá? Por quê? Qual era a visão de quem ia dominar? Quando você domina um país, você preserva o país com a sua cultura, tá? Ou seja, aí você vai ter uma pessoa, exemplo, uma pessoa brasileira que foi dominada pelos americanos. Vai ter uma pessoa brasileira com influência americana. Então isso é o que estava acontecendo no período de Jesus. O regime era romano, porém de influência grega, como cultura grega, tá? Então essa cultura grega dominava o mundo antigo, que se seguiu após a morte do imperador Alexandre, né? Conhecido como Alexandre o Grande ou como Alexandre Magno, tá? Que foi um dos maiores conquistadores e estrategistas militares, tá? Então foi um grande conquistador, mas a nossa cultura hoje de crença tem muita influência grega, muita mesmo, tá? Vamos lá. Para saber mais sobre Hermes, basta pesquisar Mercúrio. Seu simulacro em Roma, uma divindade que tinha a incumbência de levar as mensagens de Júpiter, em latim Júpiter, do deus romano do dia, equivalente ao deus grego Zeus, né? Portanto, quando a gente vê Zeus, Hades, Tártaro, né, que é um dos príncipes do submundo, entendeu? Então tudo isso aqui são coisas gregas. Afrodite, Hermes, tudo isso aí são da mitologia grega. Mercúrio, Júpiter, enfim. Mercúrio difere pouco de Hermes, haja vista que também possuiria uma bolsa, sandálias e um capacete com asas, com varinha de condão e o caduceu. Uma observação aqui, quando Paulo estava pregando em Atenas, a história diz que tinha mais imagem de escultura do que propriamente dito de habitantes. Existia mais imagens de pessoa, de divindade do que pessoas.
e onde Paulo encontrou um altar oferecido ao Deus desconhecido, que na época teve uma grande praga, que estava matando muita gente, e me fugiu o nome do profeta aqui agora, Aristêmenes. Me fugiu o nome do profeta aqui agora, que levantou um altar para eles oferecerem um sacrifício para que a praga, para que a peste não se propagasse, né? E automaticamente foi oferecido a Deus e Deus sanou a praga. Então foi levantado um altar, um Deus desconhecido. Mas é muita divindade, são muitos deuses que tem na Grécia, né? A saber, Atenas. Prossigamos aqui. Também o Deus da eloquência e da inteligência, do comércio, dos viajantes e dos ladrões. Há, inclusive, um episódio em Atos no qual aparecem Júpiter e Mercúrio. Barnabé foi chamado de Júpiter, o Deus Pai, e Paulo de Mercúrio, o mensageiro. Vamos ler aqui Atos capítulo número 14, para a gente poder ficar a par do registro histórico. Atos capítulo de número 14. Atos 14, 12, né? Vamos ler a partir do 9, por favor. Atos 14, versículo 9 diz assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram entre nós, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram-se as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto neles há. Tá? Então o grego, ele tinha Deus para tudo quanto é coisa. Para água, para palavra, para eloquência, Deus para tudo quanto é coisa. E vários templos. Tá? Então você vê que eles vão aclamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio, tá? Querendo adorá-los, né? Dizendo que os deuses se fez homem e vieram até nós. Mas automaticamente Paulo, tirando a adoração de si, de Barnabé, verteu a adoração a Deus, que fez os céus e a terra e o mar. Ok? Esta palavra bíblica, apostila, esta palavra bíblica, nos primeiros séculos do cristianismo, corroboram a probabilidade de hermenêutica ser proveniente do Deus grego romano, tá? Então, há uma probabilidade, tá, de hermenêutica ser proveniente do Deus grego romano, tá, gente? Devido à nossa influência ser de cultura grega, tá? Até porque, olha só, até porque de Mateus até Apocalipse foram tudo escrito em grego. O Novo Testamento todo foi escrito em grego, tá? Então a influência grega era muito grande. A evolução histórica da interpretação bíblica. A ciência, né, que é a arte de interpretar textos bíblicos, não é novidade nem invenção de teólogos pós-modernos.
ela sempre esteve presente na história do povo de Deus, conforme síntese a seguir. Devido o restrito espaço disponível, presumo ser mais apropriado iniciar a historificação da ciência interpretativa a partir da era neotestamentária, mencionando-a laconicamente em algumas periodizações específicas. Uma observação aqui: toda vez que você ouvir a palavra neotestamentária, é o Novo Testamento. Neo, Novo, testamentário e testamento. Tá? Então, neotestamentária, de Mateus a Apocalipse. Quando você ouvir a expressão veterotestamentária, vétero é antigo, Velho Testamento. Antigo, eu não gosto dessa expressão velho, tá? Antigo Testamento, ok? Veterotestamento, antigo, neotestamento, Novo Testamento. Tá? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Judeus palestinos. Vamos lá. Os famosos escribas devotavam o mais profundo respeito à Bíblia da sua época, né? Que é o Antigo Testamento, a história veterotestamentária, como a infalível palavra de Deus. Só um adendo aqui. Esses escribas aqui, já de início você vai ter ciência que são os judeus palestinos. É eles que escreviam muitas coisas, compilavam muitas coisas. Então, eles eram muitos devotos, né? E tinham um profundo respeito à Bíblia da sua época, que era o Antigo Testamento. Tá? Na época de Jesus, na época dos apóstolos, a Bíblia que era usada era a Torá, o Ketuvim e Neviim. Torá, Neviim e Ketuvim. O famoso Tanar, tá? Que é a Torá, que são os 5 livros, a saber, de Gênesis a Deuteronômio. Aí depois vem os livros poéticos, né? Que são, livros proféticos. E depois vem os livros poéticos históricos, tá? Haja vista que era a Bíblia da época, que era usado na sinagoga, nos templos. E hoje eu fico vendo a igreja odierna desmerecendo o Antigo Testamento, dizendo que a Bíblia tinha que ser dividida, a gente ficar só com o Novo Testamento, esquecer o Velho Testamento para lá. Se a igreja foi fundada, foi estabelecida com base do Velho Testamento, do Antigo Testamento, porque nós, nos dias odiernos, queremos invalidá-la? Nós não podemos invalidar o Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento é sombra do Novo, tá? Porque a Bíblia fala que Deus fala do fim no começo. Por que Deus vai falar do fim no começo? Não é para desvalorizar o Antigo Testamento, entendeu? Se você ler com calma, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, você leu a Bíblia toda, porque está tudo ali, tá? Então, não podemos desvalorizar o Antigo Testamento. Prossigamos aqui. Consideravam sagradas até as letras. E é sabido que os seus copistas tinham inclusive o hábito de contá-las, a fim de evitar qualquer omissão no ato da transcrição. Isso aqui é de suma importância. Por quê? Porque os escribas, né, os copistas, que são os escribas da época, eles pegavam, né, a sua pena, que era a caneta da época, o seu nanquim, a tinta preta, e ia escrevendo, né, da direita para a esquerda, que é uma língua semita, da direita para a esquerda. Quando chegava na parte do tetagrama, que é o Yud, Rei, Vav, Re, eles paravam ali, antes desta escrita, eles iam tomar banho, trocava-se a roupa que estava escrevendo, que já podia estar suado, trocava de roupa, para poder escrever o nome do Eterno.
eles não pronunciavam o nome do Eterno. Por que eles não pronunciavam? Para eles não caírem em pecado no mandamento que diz: não tomará o nome do Senhor Deus em vão. Exemplo. Quando é que eu tomo o nome de Deus em vão? Exemplo. A esposa está preparando o arroz. Ela coloca o alho para dourar. Não é para queimar, dourar. Né? Porque se queimar ele fica amargo e estraga o feijão. Dourar. De repente, o arroz, tá? Vamos botar arroz. Está temperando o alho para poder temperar o arroz. Ela esquece no fogo e o alho queima. Ela fala: ah, meu Deus, esqueci no fogo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Você tomou, não foi um período de oração, não foi um período de encontro, de intimidade, de relacionamento com Ele. Isso é tomar em vão. Então, eles, para não caírem nesse pecado de tomar o nome do Senhor em vão, quando chegavam no nome, eles iam lá, tomavam banho, trocavam de roupa e escreviam Hashem, ou Adonai, ou Senhor. Tá? Por quê? Para não pronunciar o nome de Deus. Então, com isso, o nome do Eterno foi se perdendo. Até porque eles foram para o cativeiro. No cativeiro eles não pronunciavam o nome do Eterno. A fim de que os babilônicos, né, a palavra de Babilônia vem de Babel, que quer dizer confundir, rebelião, ou porta do céu, porta do alto, para eles não pegarem o nome do Eterno e escandalizar, eles falavam Hashem, Adonai. Então é essa expressão, Hashem, Adonai, Elohim. Aí surgiu esses vários nomes genéricos do Eterno, como Elohim, Adonai, Hashem, enfim, surgiu vários nomes, Javé, Yavé, Jeová, surgiu vários nomes genéricos devido a eles não tomarem o nome do Senhor em vão, que é o famoso tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras, são 4 consoantes do alfabeto hebraico, tá? Então, havia toda reverência no tocante a isso. Chegava na parte que estava o nome do Eterno ali, eles iam, tomavam banho, trocavam de roupa. Isso era quantas vezes aparecia esse nome do Senhor no texto. Se aparecesse 5 vezes no texto, que era uníssono, a Bíblia para nós foi dividida em capítulo e versículo tem pouco tempo atrás, mas o texto era uníssono no pergaminho, ou no papiro, e eles pegavam, todas as vezes que aparecia o nome do Eterno, eles iam lá e trocavam de roupa. De tamanha reverência. Tá? Se você tem uma noção, dentro dos mandamentos judaicos, tu não pode misturar o sangue, aliás, não pode misturar o leite com a carne do animal, o leite da cabra com a carne do animal. Por quê? Porque ali está 2 alimentos, um que é proveniente da vida, que é o leite, e a carne, que é proveniente da morte. Então, morte e vida não estão no mesmo patamar. Então, o judeu, até hoje em Tel Aviv, Israel, o McDonald's deles, o queijo não tem. A carne, o lugar que vende carne, não pode entrar você tomando iogurte. Eles te barram na porta. Por quê? Porque é um lugar que está destinado à carne, procedente do leite não entra. Você vê como é que eles são tão cuidadosos no tocante a isso. Tá? Então vamos prosseguir a leitura aqui. O ponto de vista negativo da hermenêutica dos judeus palestinos é que exaltava a lei oral, consistindo de milhares de tradições verbais acumuladas ao longo dos séculos, e desprezava a lei escrita. Por isso, Jesus os condena em Marcos 7, versículo 13. Vamos ler? Vamos ler a partir do 6.
6, ó. E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê Jesus aqui usando o Antigo Testamento? Aonde está essa escrita aqui? Está em Isaías. Abre em Isaías, deixa aberto aqui. Abre em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Mais de 740 anos após, Jesus estava citando no Antigo Testamento o que Isaías tinha profetizado. Para você ver que Jesus deu crédito no Antigo Testamento. Por que eu vou desvalorizar o Antigo Testamento? Olha o que diz, 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Tá? Aí Jesus vem aí em Marcos capítulo 7, versículo 6 até o 13, dizendo que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer, ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazei semelhante a estas. O que Cristo estava querendo dizer? Vocês estão apegados a coisas que vocês falam, mas não vivem. A boca fala uma coisa, mas a prática é totalmente contra aquilo que vocês falam. Quando ele usa a expressão aqui, corbã, a expressão corbã em hebraico é aproximação ou elevação, que é o mesmo que sacrifício. Sacrifício é corbã em hebraico, que significa aproximação ou elevação. Então, se você analisar isso aqui, qual é a tradição judaica? A criança, quando ela nasce, 8 dias, ela é circuncidada, o menino, tá? 8 dias circuncidado, 40 dias ela é apresentada no templo. Apresentado e automaticamente levava uma oferta no altar. Porque não existe apresentação sem oferta. Tá? A criança era apresentada no altar, o sacerdote pegava a criança, apresentava e pegava a oferta que a família estava levando. Depois disso, a criança iria viver o processo do desmamar, que é até os 5 anos de idade. Desmamou, a criança ela é empurrada para receber a tradição judaica, dos 5 aos 10 anos. A tradição que ela é verbalizada. Existem várias tradições orais, tá? O Talmud é uma delas, tá? Ou Talmide, você quer dizer, é uma delas, tá? Que se passava de pai para filho, neto, bisneto, assim, tradição oral, de pai para filho, tá? Mas uma tradição bíblica era o ensino, dos 5 anos até os 10. A criança tinha que decorar na mente, desde Gênesis capítulo 1 até o último versículo de Deuteronômio.
de cabeça. Ele tinha que saber todos os mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças, leis de cabeça. Não são 10. Se a gente perguntar na nossa classe quem sabe os 10 de cabeça, fica difícil de achar um que sabe. Imagina 613 leis. Quando ele decorava dos 5 até os 10, com 12 anos ele era levado ao templo, fazia um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Bar em aramaico, que quer dizer filho, Mitzvah, lei. Ele se tornava um filho da lei. Aonde ele sentava, os doutores da lei em volta dele faziam pergunta para ele poder responder, sem consultar a Torá, sem consultar o pergaminho, né? Que não tinha Torá ainda, era pergaminho, sem consultar o pergaminho. Não, aliás, Torá existia assim, tá? Que são as leis de Gênesis até Deuteronômio. Sem consultar, sem ler. Rolo por rolo ele tinha que decorar na cabeça. A gente hoje traz tudo num livro só. Mas antes era rolo por rolo. Rolo de Gênesis, rolo de Êxodo, rolo de Levítico, rolo de Deuteronômio, rolo de Números, rolo de Isaías. Portanto, quando Jesus vai pregar no templo, após ele vir do deserto, ele abre um arquivo que fica atrás do púlpito, que ficava aqui o púlpito esse que Esdras havia confeccionado, ou Esdras confeccionou. Ele abriu o arquivo, pegava o rolo e lia aleatoriamente. Onde depois a Bíblia vai dizer que caiu onde estava escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Então ele abriu aleatoriamente. Então a criança tinha que saber com 10 anos toda a Torá. Por quê? Porque se o mestre da lei, se o doutor da lei perguntasse a ele, ele não respondesse, o pai era tido como negligente, um pai que não teve sucesso, um pai que errou e um pai que falhou. O pai era envergonhado. Portanto, Jesus, quando completa 12 anos, onde ele vai estar? No templo. Os doutores vão interrogar ele. E ele vai responder tudo. E a resposta dele é com quem tinha ou com quem tem autoridade. E vão se maravilhar, eles vão ficar maravilhados com as respostas de Jesus. Então, Jesus passou por isso. Depois, se a gente analisar, dos 12 anos, a história nos omite a vida dele. Depois ele vai aparecer com 30 anos, na terra árida da Palestina, indo se batizar. Aí, novamente, surge Jesus de novo. Mas do 12 até os 30 anos, o que Jesus ficou fazendo, gente? Ficou estudando, né, gente? Porque ele poderia pular etapa, mas não pulou etapa. Porque se estuda até os 25 anos para ser sacerdote. Para ser sumo sacerdote, se estuda dos 25 até os 30 anos. Para prestar serviço até 50 anos de idade. Passou 50 anos para mais ser sumo sacerdote. Então vamos lá. Então Jesus estudou porque você não quer estudar. Vamos lá. 2. Já li aqui todos. 2. Vamos pegar esse aqui então? Sim. Judeus alexandrinos. A interpretação bíblica dos judeus alexandrinos era, de certa forma, determinada pela filosofia predominante na grande cidade de Alexandria, no Egito. Eles adotavam o princípio fundamental de Platão, segundo o qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. Desse modo, quando encontravam alguma coisa no Antigo Testamento que discordava da sua filosofia e ofendia sua lógica, recorria às interpretações alegóricas. Então veja bem, observe isso aqui. Esses judeus aqui alexandrinos, a grande problemática dele aqui é que quando eles encontravam algo no Antigo Testamento que ofendia a sua lógica, que ofendia o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de lidar com um todo, ele procurava outras interpretações. Parece o quadro da igreja de hoje. Quando a palavra
ela me ofende, eu vou procurar outros subterfúgios, outros meios que eu possa lidar com a palavra sem ser ofendido. Observação, pecado. Pecado, gente, não tem justificativa. Pecado tem o quê? Tem confissão, arrependimento, perdão e conversão, né? Que é você sair do lugar da queda, sair do lugar do pecado, né? Porém, se a gente pegar essa visão aqui dos judeus alexandrinos, eles arrumam subterfúgios para poder justificar o seu pecado, o seu erro. Portanto, quando os amigos, né, a Bíblia chama de amigos, quando os amigos de Jó estão apontando ele, dizendo que ele está em pecado, dizendo que ele está no erro, Jó vai dizer assim, ó, por acaso eu vou me justificar colocando a culpa em Deus? Porque todas as vezes que o homem tenta se justificar, ele está remetendo a responsabilidade da culpa para Deus. A gente precisa ter como igreja a visão do filho pródigo. Quando ele se levantou do lugar da queda. Ele vai dizer assim, ó, levantar-me-ei. Não é ninguém que vai me levantar, eu me levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. Olha a mente dele, eu errei. Eu estou no lugar da queda. Então eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Aí vai dizer assim, ó, e vou chegar ao pai e dizer, pai, a culpa foi tua. Você me deu a herança fora do tempo, na vez assim, pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Porque a visão que nós temos que ter é essa, de não ficar no lugar da queda e assumir a responsabilidade do erro. Pecou, caiu, então levanta o lugar da queda e assume o erro. Tá? Porque todas as vezes que eu justifico o erro, eu coloco a culpa em Deus. Ele diz assim, ó, eu só fui para essa cidade longínqua porque o Senhor me deu dinheiro. O Senhor me deu herança, tá vendo? Culpa do Senhor. Se você tem falado comigo assim, não, a herança só quando eu morrer. Mas o Senhor me deu, eu fiquei alguns dias com a herança dentro de casa, falei, vou gastar onde essa herança aqui? Vou embora para a rua, para longe. Mas não, ele assume o erro e a responsabilidade ele traz para si. É a mesma coisa que Eva e Adão tinham que fazer e não fizeram. Porque quando Deus pergunta, Adão, tu pecaste? Comeste da árvore que eu falei para você não comer? Ele vai dizer assim, ó, a mulher que tu me deste. Ele está dizendo assim, ó, se tu não me desse a mulher, eu não teria feito isso. Aí Deus pergunta para a mulher, por que fizeste isto? A mulher, a serpente. Ou seja, quem criou a serpente? Foi tu. Um colocando a culpa no outro e algo, mas no fim de tudo vai estar arremetendo a culpa para Deus. Porque Deus não perguntou, mas se Deus pergunta para a serpente, vai dizer assim, ó, foi o anjo, o querubim, que me entrou dentro de mim e eu fiquei sem controle. Aí se pergunta por querubim caído. Ele ia falar, não, foi por causa do trono. Estava vazio, eu achei que aquele trono era meu. Por quê? Porque Cristo é um mistério escondido desde os tempos antigos. Até os anos sabia que Deus tinha um filho. Nem um querubim ungido sabia que Deus tinha um filho. Viu o trono vazio. Foi aquele trono é meu. Só que ele nutriu no seu coração um posicionamento que fez ele cair. Qual foi o posicionamento dele? Ele não quis ser igual a Deus. Ele falou assim, serei acima de Deus. Vou ficar acima dele. Porque quando você quer ser igual ao seu líder, você é discipulado. Mas quando você quer ser mais do que o outro, isso é síndrome do anjo caído. Isso é síndrome satânica. Então, um vai colocando a culpa no outro, para no final, eles apontar para Deus. Por quê? Porque toda vez que você tenta se justificar, você está tentando achar um culpado para o teu erro. Reparou? Quem sai da igreja quer achar um erro da igreja. Ele nunca vai dizer, não, que sair da igreja porque eu fui em outra, mais perto da minha casa, me interessei por outra. Enfim, ele tem que achar uma brecha, uma lacuna para poder apontar. Não sai por causa disso. Entendeu? A gente não pode deixar que isso tome conta do nosso coração. Tá bom? Não pode deixar que isso ganhe terreno no nosso íntimo. Para que a gente não possa
se deixar ser levado pela síndrome de Lúcifer. Todas as vezes que alguém joga a responsabilidade para cima de outro e não assume o erro, não assume a responsabilidade, está cometendo a síndrome de Lúcifer. É síndrome de passar responsabilidade, de não arcar com as consequências. Que a igreja, né, nós temos a visão do filho pródigo, de não ficar no lugar da queda, mas levantar e ir até o pai e dizer: pai, eu errei, pai, eu falhei, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. A igreja tem que ter essa visão de arrependimento, uma visão de um coração arrependido e voltado para Deus. Ok, gente? Vamos parar na página 206, tá? Lá no último parágrafo, que é o 3, judeus caraítas. Tá? Na próxima aula nós damos seguimento à exposição da apostila, tá? Vamos orar para poder concluir a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que passamos aqui, na tua presença. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir a nossa mente a cada dia à luz da tua palavra. Que possamos, ó Pai, não ser apenas mero ouvinte, mas praticante da tua palavra. Que a tua palavra, ó Pai, possa ser verdade na nossa boca e na nossa prática de vida. Que possamos, ó Pai, aprender e praticar para a glória do teu nome. Dá-nos, ó Pai, um coração aberto a aprender a tua palavra com mansidão e aplicá-la nos dia a dia para a glória e para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu vou me despedir de você aqui agora. Deus te abençoe. Fique com Deus.